2, 3, 4. Para ficar mais um pouquinho, Naldo. 1, 2, 3. Agora sim, 7 vitórias consecutivas sobre o Fluminense. Fala, galera. Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Fogão fez 2-1 para cima do Tricolor das Laranjeiras ontem no estádio Newton Santos pelo Campeonato Carioca. 7 vitórias seguidas, 8 jogos sem perder para o rival, que já caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar, vou tentar entrar em contato com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. O Dado Villa-Lobos é tricolor, para que a música Pais e Filhos possa batizar também o clássico que já foi vovô e agora é um jogo de pai para filho. Botafogo, pai do rival que perdeu ontem no estádio Newton Santos. Muitas vitórias seguidas, o Fogão tirou onda nas redes sociais. Brincadeiras à parte, galera, vou falar muito a respeito do jogo. O primeiro do Fogão com os titulares em 2025. Botafogo segue no mercado buscando reforços. Vou falar sobre o Juan Cruz e também sobre o Bitelo. É conteúdo robusto no canal Fabiano Bandeira. Já começo falando sobre o clássico, vitória do Fogão. Pessoal, tranquilidade. O Botafogo até surpreendeu por fazer a primeira partida com os titulares e jogar bem contra o Fluminense. Há algumas questões a serem observadas e corrigidas para o clássico de domingo, o clássico da rivalidade com o Flamengo, lá em Belém, pela Supercopa do Brasil, vale taça. Então, Carlos Leiria, que está à frente da equipe, precisa observar algumas questões, tem que corrigir em treinamento, em vídeo, em conversas, mas para uma primeira partida com os titulares na temporada, o Botafogo foi bem contra um Fluminense pobre tecnicamente. O time do Fluminense não é lá essas coisas, o rival de domingo é mais forte que o Fluminense, mas o Botafogo tem como ser competitivo e tem sim chance de voltar campeão lá de Belém do Pará. Com alguma ousadia, Carlos Leiria escalou John no gol, Matheus Ponte na lateral direita, Lucas Alter na zaga e ao lado dele o Alexander Barbosa, com o Alex Telles na lateral esquerda. Gregory Marlon Freitas, por que falei ousadia? O menino Rafael Lobato, que em alguns momentos no time C do Botafogo no início do estadual jogou improvisado como lateral esquerdo, ontem jogou na posição de origem, ponta direita. Ele também fez a ponta pelo lado direito no segundo tempo contra o Bangu e foi bem. Deu 2 assistências no jogo e no segundo tempo pelo lado direito, deixando o adversário no chão, rolando a bola para o Cauê marcar. Então ganhou moral com o treinador interino do Botafogo e ontem assumiu a ponta direita como titular. É claro que, repito, o Botafogo vai se reforçar para a temporada. Savarino na meia central, se movimentando bastante, Matheus Martins na ponta esquerda e o Igor Jesus como centroavante. Em relação ao time que terminou a temporada passada, o time campeão brasileiro e da Libertadores, Lobato jogou no lugar do Luiz Henrique e o Matheus Martins entrou na vaga do Almada, mas tivemos mudanças de característica, pessoal. Eu dizia que se o Arthur jogasse, ele poderia ir um pouquinho mais para dentro, se associar com o Savarino. O Botafogo ontem teve 2 extremos, de fato, Matheus Martins pela esquerda e o Rafael Lobato pelo lado direito. Mas em alguns momentos também trocaram com os laterais. O Marlon Freitas, um lançador, conseguiu encontrar, por exemplo, no segundo tempo, o Matheus Ponte na área para tentar dar um passe para trás para o Savarino, que já chutou marcado. Encontrou o Yarlen, que tinha entrado na ponta direita, no lugar do Rafael Lobato, e ali o Yarlen sofreu o pênalti. E o Marlon Freitas já tinha encontrado no primeiro tempo, entre os zagueiros do Fluminense, ou entre um zagueiro e um lateral, ali no funil, lá direito da defesa do Fluminense, de canhota, o Marlon Freitas encontrou o Matheus Martins, que dominou, mas não conseguiu a melhor finalização. Então nós tivemos alguma mobilidade, um jogo muito interessante por dentro, no meio campo também. Não tivemos a característica que tínhamos com a Almada vindo para dentro para se associar ao Savarino, mas tivemos um jogo interessante por dentro, porque o Marlon Freitas fez muito essa função. Em vários momentos, o Botafogo tinha o Gregory como o primeiro homem no meio-campo e 2 meias, Marlon Freitas e o Savarino, com maior movimentação por parte do venezuelano. Daqui a pouco vou falar do primeiro gol. Repito, Fluminense ainda
frágil tecnicamente, com dificuldades também na parte tática, mas era o primeiro jogo do Fogão em 2025 com os titulares. E o Botafogo começou melhor que o Fluminense, buscou a zona ofensiva, teve um pouquinho mais de posse de bola, essa chance com o Matheus Martins logo aos 2 minutos, como eu falei, algumas inversões muito boas do Marlon Freitas. Na marcação, o Botafogo geralmente fazia um 4-4-2, com o Savarino encostando lá na frente com o Igor Jesus. O Botafogo também testou muito o que já tinha feito em vários momentos em 2024. Marcação alta, marcação pressão, levou dificuldades ao goleiro Fábio nesse sentido. Algumas correções que deverão ser feitas para o próximo jogo. Matheus Martins entender o momento certo na recomposição, o momento que ele tem que voltar por dentro, o momento que ele tem que voltar por fora, pertinho da linha lateral, se entender um pouquinho melhor ali com o Alex Telles. Tivemos umas 2 situações que o Fluminense conseguiu trabalhar por ali. Não foi algo gravíssimo, realmente. Do outro lado também, o Botafogo deverá ter o Arthur. Espero que ele entre no bid o mais rápido possível para jogar contra o Flamengo. Pode ser titular, porque fisicamente disse estar muito bem. O Arthur, que é um ótimo jogador. O Botafogo poderá ter Arthur, Savarino, Matheus Martins e o Igor Jesus na zona ofensiva. Eu vi o jogo 2 vezes já pela TV para fazer essa análise aqui também. Mas o Botafogo, na maior parte do tempo, marcou bem. Soube quando fazer a marcação mais alta, soube a hora de fazer o bloco médio e até mesmo a hora de baixar as linhas, esperando o Fluminense para sair em transição rápida. Veio o segundo tempo, jogo um pouco equilibrado, mas o Botafogo com certa vantagem em termos de posse e busca pela zona ofensiva, até que pouco depois dos 11 minutos, o John passou a bola para o Walter, que estava bem aberto. O Walter deu o passe na paralela para o Marlon Freitas, que encontrou muito bem o Matheus Ponte, que estava bem aberto naquele momento. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. O Ponte recebeu essa bola bem aberto na linha lateral. Naquele momento, o Rafael Lobato, ponta, estava um pouco mais por dentro. O Ponte de primeira e marcado deu o passe para dentro, encontrando bem o Savarino, que estava atrás da linha do meio-campo. O venezuelano deu um passe brilhante por baixo, deixando o Lobato em condição de finalizar. O Fábio, indo para 45 anos de idade, foi muito bem, porque o Lobato observou a saída do goleiro, de cabeça erguida, e o Fábio parou no meio do caminho, não deu a possibilidade do drible para o Lobato, que então teve que finalizar. Felizmente, o Igor Jesus, que jogou muito bem, se movimentando bastante ali na zona ofensiva, entendeu, pegou o rebote de primeira, fez o gol no cantinho, saiu para comemorar. Interessante, galera, que o Lobato até vinha aqui para dentro em alguns momentos, mas para dar opção. E com esse espaço, o Matheus Ponte, por exemplo, aparecia, como apareceu, para buscar um passe para trás. O Marlon Freitas, aqui nessa condição, deu um lançamento, como eu já falei, para o Ponte, que tentou dar um passe para trás, a bola não saiu da melhor maneira. O Savarino estava aqui, buscou a finalização, a marcação do Fluminense, conseguiu facilitar. E do outro lado, o Matheus Martins, ora vinha tentando esse espaço como um ponto esquerdo, em outros momentos ele tocava a bola para dentro, mas não vinha para cá se associar, por exemplo, com o Savarino o tempo inteiro, não fazia o papel desse meia ponta. Então o Botafogo teve 2 extremos contra o Fluminense. E com as linhas bem definidas, o Botafogo marcando, o menino Riquelme, que entrou no time do Fluminense, dando trabalho ao Glorioso, conseguiu entrar na área com a bola dominada, mas o Gregory tinha percebido que o garoto passou à frente do Alex Telles. Fez a cobertura, um time solidário. Só que o Telles deu o carrinho, posso colocar isso na falta de ritmo, e acabou pegando o adversário, pênalti. Ele ficou chateado, todo mundo entendeu, falou com o Telles. O Matheus Martins, que treinou com o Cano, jogou no Fluminense na época do Cano também, falou para o John ficar no meio do gol. O John escolheu um canto, foi para o lado direito, e o Cano chutou no meio e fez o gol 1-1. Antes disso, o Igor Jesus tinha conseguido recuperar uma bola muito interessante, um passe que tinha ido também na paralela. O zagueiro do Fluminense tinha antecipado, mas o Igor não desistiu da jogada. O zagueiro escorregou, o Igor deu passe para o Matheus Martins entrando sozinho. Faltou virar um pouquinho o pé para a bola fazer aquela última curva. Ele bateu com o pé reto e a bola tomou direção
para fora. Infelizmente, passou rente à trave, mas foi um gol perdido pelo Matheus Martins, que foi bem no jogo. Ele perdeu o gol, pode evoluir, tem que treinar a finalização, posicionamento do corpo, a passada e aquela curva para tirar bem do goleiro, sendo que a bola não pode ir para fora, tem que tirar bem com a bola indo em direção ao gol de preferência. 1-1, entraram no Botafogo Vitinho e Cuiabano, nos lugares dos outros laterais, Matheus Ponte e Alex Telles, e o Yarlen entrou na ponta direita no lugar do Lobato, do Rafael Lobato. Foram bem, o Vitinho entrou voando, ganhou na velocidade de alguns jogadores do Fluminense, recebeu o passe na frente, cruzou, o Fábio interceptou e a bola não chegou no local certo para o Yarlen finalizar. Então o Vitinho, com pré-temporada, depois de férias, pode contribuir muito, como já contribuiu muito na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro. Infelizmente, ele se machucou contra o Internacional na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, ainda no primeiro tempo. Não jogou contra o São Paulo, não jogou contra o Pachuca, mas ontem entrou e muito bem com a camisa do Botafogo. Assim, o Marlon Freitas, mais uma vez, fez o lançamento. O Yarlen recebeu na área, marcado por 2 adversários, conseguiu sofrer 2 pênaltis ao mesmo tempo. Um chegou por baixo do Yarlen e o outro empurrou o garoto, que conseguiu, então, contribuir também com a vitória do Fogão. Savarino deslocou o Fábio, 2-1 para o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Tivemos outra chance legal, entraram Danilo Barbosa e Alain. Galera, do meio para trás, o Botafogo tem um time muito interessante. Um elenco bom, precisando de jogadores do meio para frente. A zona ofensiva precisa ser reforçada. Esse vídeo pode ficar um pouco mais longo, porque tem que falar a respeito do jogo, tem que falar sobre o Juan Cruz também, claro, sobre o Bitelo, que não deve mais vir para o Fogão. Pois é, galera. Então, entraram Danilo Barbosa e Alain, saíram Marlon Freitas e Savarino. O Botafogo, em tese, ficou com 3 volantes. Gregory, Alain e Danilo Barbosa. O Danilo um pouquinho à frente de Alain e Gregory na maior parte do tempo, e assim ele conseguiu dar um bom passe para o Igor Jesus, vertical ali no meio campo. O Igor encontrou o Yarlen, que conduziu, levantou a cabeça, deu passe para dentro, e o próprio Igor chutou de canhota. O Fábio fez uma defesaça. Olha, se não fosse o Fábio, o Fluminense poderia ter saído ontem com uma goleada lá do estádio Newton Santos. Não que o Botafogo tenha amassado como amassou, por exemplo, o Flamengo no segundo turno do Brasileiro do ano passado, ou como amassou o próprio Fluminense naquele 1-0 com o gol do Bastos. Mas o Botafogo produziu para fazer 4, 5 gols, e isso é muito interessante. Empolgação por ganhar um clássico. Vamos comemorar, vamos brincar, zoar os adversários, os rivais. Domingo tem outro jogo muito importante para o Botafogo e temos uma caminhada longa numa temporada que teremos Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e Super Mundial, além, claro, da Supercopa do domingo e também da Recopa Sul-Americana contra o Racing. O Botafogo ainda precisa e acredito que vai evoluir muito, galera. Uma vitória, assim, saborosa. Ganhar do Fluminense é sempre muito bom. O clássico que era vovô pode ser agora o clássico de pai para filho ou algo do tipo. Pois bem, ontem veio a notícia dando conta de que o Botafogo está fechando praticamente com o Juan Cruz. O Thiago Franklin informou em primeira mão, depois do jogo do Botafogo contra o Fluminense. O Thiago Veras falou que a troca de documentos está para sair, então Juan Cruz, 23 anos, deverá chegar para o Glorioso em breve. Eu não conhecia o jogador. Antes de falarem a respeito dele, no final do ano passado, porque o interesse do Botafogo parece que já vinha de 2024, pelo Juan Cruz, eu não conhecia o jogador, que começou no Santos, teve rápida passagem pelo Vasco e foi para a Bulgária. Galera, temos que entender. Vi muita gente falando mal do Juan Cruz. Eu não posso falar bem porque eu não vi jogar. Eu não posso falar mal porque eu não vi jogar. Mas é claro que acredito em gente competente que faz análise a respeito do jogador. É um trabalho que eu canso de fazer aqui. Canso não, é muito bom. É um trabalho que eu amo fazer aqui. Analisar jogador, analisar treinador, analisar taticamente o Botafogo, os adversários do Botafogo. E aí, quando partiu para a análise mais criteriosa, teve gente falando bem, teve gente falando não tão bem assim. Fui pesquisar e também ver vídeos, ler a respeito do atleta. O Juan Cruz começou na base do Santos, foi bem na Copinha, se bem me lembro, em 2022, com 6 gols em 9 jogos.
Subiu, não foi tão bem assim, tão aproveitado, muito novo no Santos, foi emprestado ao Vasco da Gama. Vi muitos vascaínos falando mal dele, chamando de bagre. Gente, com todo respeito, ele pode não ser um bom jogador. Eu não estou aqui para falar que ele é bom, porque eu não vi. Honestidade é importante. Sejamos justos. Mas não tem como analisar um atleta que entrou em campo 2 vezes por um clube, jogou menos de um tempo. Somarmos as aparições do Juan pelo Vasco da Gama, 2 jogos, menos de 45 minutos em campo. Depois foi para a Bulgária. Não dá para analisar um jogador assim com todo respeito às opiniões contrárias. Se fôssemos analisar o Bastos pela reta final de 2023, o Bastos que veio da segunda divisão da Arábia Saudita, tinha jogado um tempão na Lazio, um tempo também no Rostov da Rússia, foi campeão na Lazio, foi campeão na Rússia, mas estava na segunda divisão da Arábia. Veio para o Brasil, era reserva do Adrielson, e a reta final do Bastos, e a falha contra o Santos, em 2024. Nós ficávamos muito preocupados quando o Bastos não jogava, porque era titularíssimo ao lado do Barbosa. Foi importantíssimo nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores. Só para dar um exemplo, há vários outros. Fabi, mas ele está vindo do Ludogorets da Bulgária. O Rafael Foster veio de lá e foi muito mal. É verdade, o Cauli também veio, o botafoguense Cauli, que é do Bahia, e nós queríamos muito o Cauli aqui. Eu não analiso o jogador pela liga, cada vez menos analiso um jogador pela liga. O Botafogo ano passado tinha jogadores da MLS, jogador dos Emirados Árabes, jogador que veio do Japão na primeira passagem, no caso do Júnior Santos, entre outros. O scout do Botafogo gosta muito do jogador, perfil físico, estatura boa, velocidade, pode fazer a ponta, pode jogar como centroavante, e o scout está acreditando que ele possa render aqui. O scout nunca erra, Fabiano. Já errou. Ninguém é 100% perfeito em nenhum trabalho, mas acertou muito mais do que errou. O Botafogo, depois de 120 anos de história, não passou a ser o clube mais sortudo do mundo. Então, se após a implementação da SAF, o Botafogo em 22 já brigou para entrar na Libertadores, em 23 já brigou pelo título brasileiro, em 24 ganhou Libertadores e Brasileiro, evolução gradativa com muita competência, eu tenho que acreditar que acertam muito mais do que erram. Isso não quer dizer que o planejamento deste ano esteja perfeito, longe disso. Ano passado foi pior, porque ano passado o Botafogo escolheu começar com o Thiago Nunes e depois escolheu demitir o Thiago Nunes e demorou um tempão para buscar um treinador. Dessa vez foi diferente. O Arthur Jorge que resolveu sair do clube. E o Botafogo, na época que descobriu a situação, não pôde correr atrás de treinador, depois correu atrás de alguns, tomou não para lá, não para cá e está buscando treinador. Mas com relação ao Juan Cruz, eu acredito naquilo que o scout está produzindo de informação para quem tem que contratar, porque o scout está vendo o jogador há muito tempo e os números dele lá na Bulgária são muito bons. Fabi, Bulgária, Igor Jesus, Emirados Árabes, Cauli, Bulgária e por aí vai. Então eu espero que ele dê conta do recado aqui e que o Botafogo se reforce cada vez mais. Pessoal, o Bitelo do Dinamo de Moscou, o Botafogo tinha acertado os valores com o clube russo, 18 milhões de euros mais bônus. Acontece que o Dinamo quer uma primeira parcela muito alta, o Botafogo não quer pagar 9, 10 milhões de euros para tirar o Bitelo do Dinamo de Moscou no primeiro momento, pagando a segunda parcela com mais tranquilidade. O Botafogo não costuma fazer isso. Dificilmente o clube brasileiro trabalha dessa forma em negociação. Então, segundo o Gentili, os russos estão irredutíveis. O Botafogo, em tese, tem 18 milhões de euros, pelo menos, à disposição para buscar um outro jogador qualificado para a zona ofensiva. Se procurar muito bem, de repente consegue 2 jogadores de 9 milhões de euros, um de 9, um de 10, com muita qualidade. O scout também está aí para isso. Talvez o jogador não chegue agora. Campeonato Carioca, talvez para a Recopa, mas principalmente para a Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro e Super Mundial. Que o Fogão consiga montar um timaço para brigar por tudo em 2025. Fabi, você enganou com o jogo de ontem? Já está iludido? Não. O Botafogo ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, comemoro muito, ganhou o Clássico Fluminense, comemoro muito. Tem um bom time hoje, time fortíssimo, e precisa reforçar bastante
o elenco. Estamos juntos, todo mundo se inscrevendo, deixando like, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias, passamos o nosso melhor. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Hoje deveremos voltar com as lives. Fiquem ligados, estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! É preciso amar.